Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jesus, ele estava com fome e ele foi procurar figo no pé de figueira. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Quando ele chegou perto daquele pé de figueira, só havia folhas, não havia frutos. Vamos ao nosso tema de hoje. Uma figueira estéril e amaldiçoada. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 21, verso 19, que diz: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A Bíblia, ela nos mostra maravilhosos milagres de Jesus, e este da figueira amaldiçoada secar imediatamente é um dos milagres de Jesus. Através desse ensinamento, nós vemos que existem lições morais e espirituais, através da comparação que muitas vezes a Bíblia fez através de árvores. Um exemplo, árvores junto a ribeiros, nos mostrando como será abençoado aquele que serve a Deus. Salmo número 1, verso 3, que diz: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deus, ele sempre trouxe exemplos lindos através da natureza, através dos animais, através de parábolas para nós aprendermos. Quer ver outra árvore? A palmeira e o cedro do Líbano, comparando a vida do justo. Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, mostrando que nós cresceríamos no Senhor, mostrando que seríamos abençoados e que teríamos raízes profundas, teríamos intimidade com o Senhor. E a oliveira é nos mostrando o relacionamento que Davi tinha com Deus, um relacionamento de intimidade. Salmo 52, verso 8, que diz: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Davi falando: confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. E a gente vê, não é só no Antigo Testamento, não. Paulo, ele fala de Jesus, ele compara Jesus com uma oliveira e nós como arbustos ou uma árvore pequena. Romanos 11, verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O Jesus é a oliveira e nós, como jambuzeiro, como um arbusto ou como uma árvore pequena, enxertados no nosso Senhor, recebendo do nosso Senhor o alimento, os nutrientes e ainda mais como participantes da raiz. A figueira, ela já é uma árvore citada muitas vezes na Bíblia. Um exemplo logo no começo, lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, após desobedecerem ao Senhor quando comeram do fruto da árvore, ao perceberem que estavam nus, eles fizeram vestimentas para si. Mas vamos ver que vestimenta foi. Gênesis capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si
aventais. A maioria dos estudiosos fala que eles fizeram para si tangas com folha de figueira. Mas Deus é tão misericordioso que Deus, Ele mesmo preparou vestes para Adão e Eva. Deus fez túnicas e túnicas de pele de animal para Adão e Eva se vestirem. Quando a gente vê essa passagem sobre a figueira, essa passagem que nos traz muitos ensinamentos, aparece somente no Evangelho de Mateus e de Marcos, e a gente vê que Jesus, no dia anterior a esta passagem, ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, e ele era aclamado pelos judeus. Marcos capítulo 11, verso 9 e verso 10. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O povo judeu estava aclamando ao Senhor, estava falando: bendito és tu que vem em nome do Senhor, em nome do Deus Altíssimo. E quando Jesus ele saiu, ele foi para o templo. Lá ele estava observando, já era tarde, e Jesus foi para Betânia com os discípulos dele, aonde eles dormiram. Alguns dizem que Jesus foi com seus discípulos para a casa de Lázaro, Marta e Maria, mas não podemos afirmar. Quando amanheceu o dia, Jesus com seus discípulos voltaram para Jerusalém. Mateus capítulo 21, verso 18 diz: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, teve fome. Como Jesus ele teve fome no caminho, ele avistou uma figueira cheia de folhas. Marcos capítulo 11, verso 13 diz assim: e avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Olha que versículo interessante para nós pensarmos. Nós vamos entender esse processo da frutificação da figueira. A figueira, na verdade, ela gera flores e essas flores se tornam frutos. E é interessante que você vê que as flores da figueira ficam dentro do fruto. É muito lindo entender como Deus faz todas as coisas com detalhes. As folhas, elas surgem durante o fruto e não antes. Então significava que quando Jesus viu aquela figueira toda cheia de folhas, era compreensível que lá haveria frutos, independente de ser época de frutos, até porque muitas figueiras que estavam sem folhas estavam sem frutos, mas aquela figueira que estava com folhas deveria ter frutos. E Jesus foi lá. Quando Jesus olhou para aquela figueira estava estéril, estava sem frutos. Aí Jesus profere uma palavra figueira, conforme está no nosso texto base, em Mateus capítulo 21, verso 19, avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto de ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Que lição tremenda que o Senhor estava querendo ensinar aos discípulos e para nós, porque nós vemos que esta passagem está mostrando que Jesus foi a uma figueira com folhas que deveria ter frutos, e nós olhamos o ensinamento com várias vertentes. Vamos olhar sobre dois olhares. Poderia Jesus estar mostrando para os discípulos como no dia anterior ele tinha ido ao templo e ele tinha observado o que estava acontecendo no templo e olha, não agradou a ele não. E ele poderia estar falando sobre os fariseus.
homens que viviam de aparência, mas homens que não agradavam a Deus. Vamos ver Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Jesus, quando ele olha, ele vê o oculto, ele vê o escondido, ele vê o íntimo do nosso ser. E aqueles fariseus, eles se mostravam para os homens como pessoas justas, pessoas corretas, pessoas que amavam a palavra, mas eram hipócritas, como Jesus falou. Eles enganavam aos homens, mas ao Senhor eles não enganavam. Mateus capítulo 15, verso 7 a 9, que diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, olha que interessante a repreensão de Jesus, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que interessante, olha que repreensão, como nós precisamos aprender através da palavra do Senhor. Quando Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a mesma coisa quando olhamos para nós. Será que nós estamos honrando ao Senhor, não somente de boca, mas estamos honrando ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Porque aqueles fariseus, eles ensinavam a respeito da palavra, mas eles não praticavam. Eles tinham a aparência de pessoas justas, eles queriam ser vistos e elogiados pelos homens, e como ainda hoje nós vemos pessoas assim, mesmo dentro das igrejas. E Paulo, no livro de Tito, capítulo 1, verso 16, olha o que ele diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, são insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. A gente vê que está falando sobre pessoas até que cantam na igreja, que ensinam na igreja, que falam de Jesus, mas quando você olha a vida dessas pessoas, são pessoas que vivem para si, são pessoas que vivem longe de Deus, honram a Deus com a boca, mas o coração longe de Deus. Mas quando Jesus, ele procurou fruto na figueira, nós podemos olhar Jesus procurando fruto em nós. Jesus procurou aquilo que a figueira deveria dar, que era fruto, porque ela estava mostrando através das folhas que ela teria. Assim como Jesus procurou fruto na figueira, nós também devemos produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. João capítulo 15, verso 8 diz assim, é o próprio Jesus falando: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós falamos que nós servimos o Senhor, nós falamos que nós agradamos ao Senhor, mas olha o que Jesus fala: nós glorificamos ao Senhor quando nós estamos dando fruto. E aí sim Jesus fala que seremos os discípulos dele. A figueira, ela dá o figo. E nós? Que fruto nós devemos dar? Você já parou para pensar? Que fruto que eu estou dando? Será que é fruto para a glória do nome do Senhor? Ou será que eu estou envergonhando o Senhor com as minhas ações? Com os frutos que as pessoas têm colhido de mim? Vamos pegar, por exemplo, frutos que
levam à santidade. Romanos capítulo 6, verso 22, que diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, é aquela vida de intimidade com Deus, é aquela vida de comunhão com Deus, aonde Deus olha para nós e se agrada de nós, mas também tem os frutos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8 ao verso 10 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. São frutos que nós não temos do que nos envergonhar, são frutos que glorificam ao nosso Deus, mas ainda também tem frutos de justiça. Filipenses capítulo 1, verso 11, que diz: plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como é bom nós vivemos para glorificarmos ao Senhor através da nossa vida. E a gente vê que Deus procura em nós também frutos de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é você voltar e você fazer o que agrada a Deus. Lucas 3:8 diz assim: produzir então frutos que demonstrem arrependimento, frutos que Deus procura em nós. E as qualidades do fruto do Espírito Santo, vamos ver Paulo falando em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que Jesus tem encontrado as qualidades do fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós. Será que as pessoas têm olhado para nós, assim como Jesus olha para nós, e tem encontrado qualidades que agradam a Ele? Jesus, Ele encontra frutos naqueles que estão nele, naqueles que vivem para a glória dele. João capítulo 15, verso 1, verso 2 e verso 5, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os frutos que o Senhor procura em nós, nós podemos dar. Sabe por que nós podemos dar? Porque é o Espírito Santo que está em nós, que nos faz frutificar. E esta lição da figueira, essa figueira que Jesus procurou nela fruto e não encontrou, Jesus, ele nos traz também mais uma lição que nós podemos olhar desta forma, quando Jesus, através disso, ensina aos seus discípulos e a nós também sobre a importância da oração e sobre a necessidade de uma fé perseverante, porque quando os discípulos de Jesus viram aquela figueira seca, eles ficaram maravilhados. Mateus capítulo 21, verso 20 diz assim: e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Quando eles olharam para aquela figueira, eles viram que aquela figueira estava seca. E eles ficaram maravilhados em ver um milagre, porque foi muito rápido que aquela figueira secou. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Mateus capítulo 21, verso 21 e 22 nos mostra. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que
foi feito a figueira, mas até-se a este monte de Cerdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mas aí a gente vê a condição. Qual condição é? Se você tiver fé e não duvidar. Quantas pessoas nós vemos perdendo a bênção, perdendo de receber a promessa, porque ouve a promessa que Jesus falou e coloca em dúvida, e aí não recebe e não entende o porquê. Olha o que Jesus fala, e não duvidar. Tem que ser perseverante e nós precisamos crer, nós precisamos entender que nós somos ouvidos pelo nosso Deus, que as nossas orações são ouvidas por Deus, que Deus nos dá atenção, mas precisamos ser perseverantes, não podemos duvidar. Mateus 7:7, Jesus fala assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Veja a perseverança, veja a insistência, pedi e vos será dado, vos será concedido, buscai. Quem busca, encontra. Então Jesus fala, buscai e batei. E a gente vê que 1 João, capítulo 3, verso 22, o apóstolo João fala, e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. É bom nós sermos perseverantes na oração, é bom nós termos os nossos desejos alinhados à vontade do Deus Todo-Poderoso. É bom nós entendermos que servimos um Deus, que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas e não podemos deixar o nosso coração duvidar, não. Esta passagem da figueira, ela nos mostra que nós precisamos frutificar, nós precisamos crer nas promessas do Senhor, nós precisamos crer na palavra que vem do Senhor. Nós não podemos ser como aquela figueira somente com a aparência, cheia de folhas, frondosa e sem fruto. Nós precisamos viver, mas produzindo fruto para a glória de Deus. Eu não posso me esquecer que eu preciso produzir fruto e principalmente o fruto da fé, que é somente através da oração, da leitura da palavra, do ouvir a palavra de Deus e perseverar, porque o Senhor é aquele que cumpre com a sua palavra. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre hipocrisia, sobre chamados a frutificar e sobre a parábola da figueira. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.